Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. É para você ver que como é esquisito, né? Eu estava aqui pensando como que a humanidade, nós seres humanos, chegamos. Quando a gente usa máscara, beleza, está protegendo, nos protegendo contra muitas coisas, principalmente contra o coronavírus que está por aí solto. Mas uma coisa a gente percebe, que a nossa voz, as nossas palavras, ela não sai lesível, ela não sai com qualidade. É como seja um impedimento colocado na nossa boca para a gente impedir a transportar as palavras com qualidade. E isso que o inimigo das nossas almas está trabalhando, preparando esse palco. A gente pensa que é só físico, mas não é físico, existe uma verdade espiritual por trás disso tudo, aonde vem esses obstáculos da vida para fazer com que a humanidade, fazer com que o ser humano cale a sua voz, não fale, não se expresse as suas vozes. E se expressa mal, porque a gente praticamente quase nem entende o que as pessoas falam quando está usando máscara. Então nessa manhã eu quero trazer essa reflexão, né, voltada à questão das palavras. Deus abriu essa porta para mim, relacionada à questão das reflexões, não só de hoje. Isso tem mais ou menos aí quase 15 anos que Deus me deu um sonho profético relacionado à questão das reflexões. Mas depois de 15 anos para cá foi que eu estou colocando em prática aquilo que Deus já passou para mim. Então você vê que tudo que nós plantamos, um dia a gente vai colher. E hoje eu estou colhendo aquilo que Deus passou para mim, e eu estou tentando transportar essas reflexões para a tábua do coração de muita gente. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda bem relacionada à questão das palavras, terminando o sonho profético. Então eu estava em um determinado lugar, creio que pelo sonho era como fazendo uma divisão entre o Brasil e a África, era mais ou menos assim uma divisão. E aí eu olhava para o céu e via um avião jogando livros de cima para baixo, jogava livro, jogava livro, jogava livro. E eu com a mochila, pegava a mochila e enchia aquela mochila de uma tal forma que não dava mais para encher, porque eu só tinha aquela mochila, e jogava nas costas e tentava pegar mais livro, E de repente aparece um ser ao meu lado, um homem gigantesco ao meu lado, e falava: pare de pegar, chega o que você já tem. E aí de repente eu via outro livro caindo longe, distante assim, um livro azul, e eu corria para lá. Quando eu pegava esse livro azul, na capa do livro estava escrito Reflexões. Eu abri o livro, ver o que o livro tinha. O livro era um livro que não tinha páginas, mas na antecapa do livro existia algo especial. Existia na capa deste livro, na antecapa por dentro, existia um símbolo de águia. Era um símbolo de uma águia, tipo uma etiqueta. Aí de repente eu disse: mas para que isso? Aí de repente aparece meu ex-pastor, na época, que era o pastor Sidney Castro.
Aí ele falava assim para mim: esse símbolo aí é a sua patente espiritual. Essa patente. Mas que patente é essa aí? Essa é a patente de sargento no mundo espiritual. Aí eu olhava mais e dizia: mas não tem mais nada. Ele disse: olha bem. Aí eu olhava bem na outra parte da antecapa do livro e tinha uma chave, né? Aí neste momento aparecia muita gente, como era soldado, como era algumas pessoas da África, levando cativo alguns brasileiros para o outro lado. E eu me preocupava, disse: não, eu vou ter que salvar esse povo, eu vou ter que fazer alguma coisa para salvar esse povo. E aí eu queria ir para o outro lado para salvar aquele povo. Aí o meu ex-pastor, o pastor Cida Castro, ele falava assim: não precisa você ir agora, porque a chave está nas tuas mãos. Quando chegar o tempo, você vai abrir a porta e vai passar para o outro lado e vai salvar esse povo. Em outras palavras, quer dizer que todas essas reflexões que eu trago neste canal não é reflexões caídas de paraquedas, não é reflexões, vamos supor assim, que vêm de mim mesmo, mas são reflexões que vêm da palavra do Senhor, através do Espírito Santo que me orienta a trazer essas palavras. Então são reflexões vividas na pele, são reflexões de anos e anos de estudo da palavra de Deus e estudo extra-bíblica, de livros teológicos, de muita coisa maravilhosa. Então nessa manhã, eu assim, pela manhã, logo no primeiro gole do café da manhã, Deus me levou no texto lá em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 7, onde fala do centurião, aonde Jesus estava ali e o centurião chegou até Jesus pedindo socorro, pedindo que acontecesse um milagre na casa dele. E aí diz a palavra de Deus que Jesus começou a caminhar em direção à casa daquele centurião. Mas o que o centurião falou? Que não precisaria ele ir até lá, porque ele não era digno de receber Jesus debaixo do telhado da casa dele. Bastava uma única palavra e o servo dele era curado. E você conhece a história que Jesus transportou a palavra que o centurião queria, que seria transportado para a casa dele, que era a cura do seu servo. E diz a Bíblia que quando o centurião chegou lá na sua casa, o seu servo estava curado. E meditando nesta palavra, Deus começou a trazer muito entendimento relacionado a essa questão da palavra transcendental, da palavra transcendente. Quer dizer, ele transcendeu, transportou, tirou a palavra de um lugar e enviou para outro lugar. Quer dizer que a palavra a palavra transcendente, a palavra transcendental significa transportar, que vai além do nosso raciocínio humano, que vai além dos limites normais dessa vida. Então são coisas transcendentes, coisa que transcende o nosso entendimento humano. Você lançar uma palavra, transportar uma palavra para um lugar onde você nem conhece e nem chegou lá, mas a palavra chegou lá e executou o milagre. Foi o que aquele homem fez. Ele já tinha recebido muitas vezes a questão da palavra no seu coração. A palavra de Jesus já tinha sido transportada para a tábua do coração daquele homem. Por isso que ele chegou naquela ousadia e falou: olha, não precisa você ir até lá à minha casa, basta uma palavra
e o meu servo será sarado. Foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá, o seu servo já estava curado. O que eu quero te dizer é que a palavra, as nossas palavras, se nós usarmos ela de uma maneira correta, se nós transportar as nossas palavras com ousadia, com poder, debaixo da direção de Deus, com certeza o milagre ele acontece. As coisas vão ser transformadas. Pode um ambiente estar do jeito que for, você vai transportando as palavras, para aquele local. Ah, mas eu não posso ir até lá. Por exemplo, você mora em outra cidade, tem a sua família lá, e você não pode visitar a sua família, mas você pode transportar suas palavras pela fé na vida da sua família. Transportando como? Em oração, dobrando o joelho, você está transportando as suas palavras lá direcionadas à sua família. Jesus, liberta a minha família. Jesus, salva a minha família. Jesus, faz algo poderoso sobre a minha família. Jesus, a minha família que está nas drogas. Família, olha, Jesus, olha aquele que está passando por isso. Então, as suas palavras estão sendo transportadas para o desejo que tu quer alcançar. E vai ser realizada, porque essas palavras que estão sendo transportadas, elas vão se tornar em vida no coração das pessoas lá. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, fala que os filhos obedientes, ele guarda a sua palavra na tábua do seu coração. Quer dizer que Salomão estava falando ali que Deus exortando aos seus filhos a guardar a palavra, pegar a palavra, transportar para um papel e amarrar na ponta dos seus dedos e escrever na tábua do coração para não esquecer. Lá em Provérbios capítulo 7, versículo 1 ao 7, depois você medita. E Lucas capítulo 7, do 1 ao 7, depois você pega a Bíblia e vai meditar relacionada à questão das palavras transcendental. As palavras que transcendem da nossa boca, palavras que são transportadas da nossa boca, tanto no sentido benéfico, tanto no sentido maléfico, ela vai ter um efeito estrondoso. Mas a Bíblia fala que da boca dos seus filhos não pode transcender, não pode ter uma palavra transcendental, não podemos transportar palavras malditas, palavras de maldição, palavras tóxicas, palavras que uma hora é doce, outra hora é salgada. Da mesma fonte não pode surgir palavras amargas, palavras doces, palavras de vida, palavras de morte. Não. Desta fonte, que é o nosso ser, que é o nosso coração, tem que transcender palavra de vida. Por que palavra de vida? Porque justamente quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você recebeu o Espírito de Deus dentro do teu ser, está dentro de você, né? Te ensinando, te moldando, te limpando, para quando você abrir a sua boca, você possa transcender palavra de vida para as pessoas, possa transportar palavra de unção, palavra que venha ressuscitar as situações adversas da vida. Por isso que é muito importante você pegar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e começar a estudar, a se aprofundar dia após dia nas Escrituras Sagradas, para quando chegar o momento certo, você começar a transportar as palavras que está na Bíblia para a tábua do coração de muitos. Quando nós sentamos na sala de aula, o que o professor faz todos os dias? Hoje está raro, mas não existe ainda. As escolas tradicionais não existe ainda o quadro, a lousa. Aonde quando eu comecei a estudar era lousa. Então a professora transportava todo aquele conteúdo que estava nos livros e trazia para o quadro, escrito, escrevendo tudinho. Escrevia toda aquela matéria no quadro. Hoje, como a tecnologia é imensa, hoje muitas vezes nem precisa mais
pelo computador você transporta tudo para aquela telão, o telão lá, já está tudo escrito, tudo no jeito, é só transportar para o quadro e a pessoa entender a palestra que quer ouvir. Em outras palavras, nós servos de Deus recebemos uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, ide por todo mundo e transportai a palavra na tábua do coração. Por que na tábua do coração? Porque na tábua do coração não tem como ninguém quebrar a tábua do coração. Por isso que Salomão falou justamente ali naquele texto, porque Moisés, quando subiu no monte, que Deus passou os mandamentos, ele escreveu numa tábua. E quando Moisés desceu, que entregou as tábuas ali àquele povo, o que o povo fizeram? Quebraram as tábuas, esmagaram as tábuas, não quiseram. E aí, por isso que Salomão se expressa lá no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Escrever, Deus já estava mandando escrever os seus mandamentos, as suas palavras na tábua do coração, porque na tábua do coração ninguém consegue quebrar. Por isso que a palavra transportada, ela tem que ser com cuidado, porque quando no quadro, na lousa, você pode transportar as palavras, você pode pegar lá a esponjazinha e ir lá e apagar. Muito bem, pode ir no computador e excluir. Agora, quando você transporta as suas palavras de uma maneira maldita para a tábua do coração de alguém, lá fica gravado. E aí fica muito difícil para você usar uma esponja e ir lá e apagar aquela palavra. Você lançou a palavra não volta, está lá. Por isso que Deus me orientou nessas reflexões sobre as palavras, a gente ser sábio. Antes de lançar uma palavra, antes de transportar uma palavra para alguém, pense bem o que tu quer transportar, porque aquela palavra vai ser transportada e ela vai gravar na tábua do coração. Não vai ficar na mente da pessoa, porque ficando na mente pode ser que a pessoa esqueça. Agora na tábua do coração, que é o ser do ser humano, não esquece. A pessoa passa ano e sai ano, e muitas vezes as pessoas morrem intrigadas uma com a outra por causa de determinada ação, por causa de determinada palavra que foi lançada, que foi transportada para aquela outra. E aí a pessoa intriga, não fala mais com a outra de jeito nenhum, morre dessa sepultura intrigado, rancorosa com aquela pessoa porque não consegue perdoar. E é por isso que é importante a ação poderosa do Espírito Santo de Deus no nosso coração, como um antídoto, como um escudo, que nosso coração possa estar blindado, para quando as pessoas transportar sua ira contra a nossa vida, transportar as palavras de maldição contra a nossa vida, possa ficar lá fora, não entrar no nosso coração. Por quê? Porque está blindado. O Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração para impedir que essas palavras transportadas em nossa direção, palavra de maldição vindo na nossa direção, possa cair por terra. Porque hoje nós estamos vivendo num século onde as pessoas estão tudo estressadas, onde as pessoas estão tudo irritante. Você vai falar uma palavra com uma pessoa, a pessoa já vem com 4, 5 pedras na mão, já querendo te detonar, te matar, jogando toda a sua ira para fora em cima daquela pessoa, transportando toda a sua ira em cima daquela pessoa, muitas vezes com palavras, muitas vezes com uma ação de outra maneira. A pessoa pega uma arma e dispara tudo em cima da pessoa, uma faca, algo, quando quer tirar a vida da pessoa. Quantas vezes a gente vê no trânsito aí, os motoristas dá uma batidinha, dá um toque no outro, no carro, o cara já sai de dentro do veículo, transportando toda a sua ira por seu semelhante, transportando palavra dura contra aquele semelhante, nem para pensar. É igual uma metralhadora. Quando ele vai pensar, já lançou, já falou. E hoje nós sabemos que existem leis que enquadram as pessoas de uma tal maneira que pode até a pessoa ser preso por causa das palavras que você está sendo
transmitindo, por causa das palavras transcendental, as palavras transportadoras que você está transportando para determinada pessoa, no contexto errado, na hora errada, de uma forma errada. Então, meu caro amigo, meu irmão em Cristo Jesus, vigia com as suas palavras, porque as palavras ela é transportada para o mundo espiritual. Se você transporta a palavra de bênção, com certeza o diabo ele não tem como tomar posse daquela palavra de bênção no mundo espiritual. Agora, se você transporta a palavra de maldição para o mundo físico e para o mundo espiritual, com certeza o diabo ele vai fazer de tudo para pegar aquela palavra e fazer com que ela se cumpra na direção que você transportou a palavra. Então Jesus ele transportou a palavra lá para a casa do centurião para curar aquele servo dele. O centurião pediu: transporta a sua palavra, é somente uma palavra e o meu servo será curado. Como você vê como é poderoso, só em você parar e pensar: meu Deus, como que a gente pode transportar as nossas palavras de uma tal forma que a gente não vê a palavra. Tu consegue ver a palavra só escrita. A palavra escrita tu consegue ver, mas a palavra falada tu só consegue ver se tu escrever ela. Se tu digitar ela no computador, se tu escrever ela no quadro. Mas se não, você não consegue ver as palavras. Ela é invisível, mas ela existe. Olha a profundidade das palavras. Tu transporta, tu fala, tu não vê as tuas palavras, mas as pessoas ouvem o que tu está falando e depois escreve, toma posse, faz com que as palavras tomem vida. Vai para o papel, vai para o quadro, vai para o computador, vai para o tablet, vai para o celular. Tu falou, tu transportou, as pessoas pegou e vai fazer com que as palavras se tornem vida. Então é muito importante você usar as palavras de uma maneira correta. Olha para a situação de Jó quando estava passando por aquela prova. Quais foram as palavras de Jó no início? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, caiu por terra e foi adorar a Deus. Mas olha só a ação da mulher de Jó. Quais foram as palavras da mulher de Jó? Olha a diferença. A mulher de Jó transportou o que estava dentro do seu ser para seu esposo, transportou para seu esposo, que era Jó. O que a mulher de Jó falou? Rapaz, depois de uma situação tão dessa aqui, nós perder tudo, até nossos próprios filhos, e ainda tu manter a tua integridade com esse teu Deus, com esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus, amaldiçoa esse Deus e morra. Esse foi o conselho da mulher de Jó. Esse foi a palavra transportadora do coração de Jó, a tábua do coração de Jó. Foi a palavra transcendental que ela se transcendeu para Jó. Mas Jó, o que ele fez? Transportou de volta para ela. Você fala como uma louca mulher. Quer dizer que você não pode receber também a parte ruim, a aprovação de Deus, só as partes boas? Observe, se você for ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a questão da palavra transportadora. O que é que o próprio Deus falou? As suas primeiras palavras que Deus falou: haja o quê? Haja luz, transportou. Não existia, transportou. Haja luz, e diz a palavra que houve luz. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que fala lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Palavra transcendental, palavra que na nossa razão humana não dá para entender. Só pela fé dá para você entender como que Deus falou uma palavra e ela se tornou vida. Haja luz e houve luz. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Olha, se você for ver, tem muita coisa maravilhosamente falando relacionada às palavras. Então, pega as escrituras, meu filho, pega a palavra de Deus e cai para dentro. E vai aprender mais sobre a questão das palavras. As palavras transportadas, as palavras de várias maneiras.
e faz uma separação de tudo que você vê que é transcendente às palavras, que é palavra transportadora, ação de palavra, e você vai ver os resultados de cada ação. E aí você vai se enriquecer. Se você for uma pessoa que gosta de escrever livro, só através de uma reflexão dessa que eu estou passando para você, você vai escrever muito livro, viu? Haja livro para você escrever. Então tome posse nessa manhã, seja uma pessoa sábia e não transporte as suas palavras de uma maneira errada, de uma maneira que não venha trazer vida. Transporta as suas palavras de uma maneira correta para que você possa ter vida e vida em abundância, e o seu semelhante também ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe nessa reflexão bíblica número 87, reflexão número 87, e eu creio que você vai ser abençoado através dessa reflexão, que o tema é palavras transportadas.